saúde, prevenção e qualidade de vida. A jornalista Maria Helena Araújo apresenta Estação Saúde. Informação a serviço da vida. Agora sim, vamos conversar com o Dr. Edivaldo Severiano de Lima, cardiologista, clínico geral. Faz eletrocardiograma, risco cirúrgico, atende crianças e adultos nas segundas e sextas-feiras, no Médicos Associados. O telefone é 3271-1380. A clínica fica em frente à Catedral de Nossa Senhora da Luz. O Dr. Edivaldo também está com atendimento telemedicina, né, via WhatsApp. Não é isso? Você não pode ir à clínica, qualquer motivo, qualquer razão, sabemos que temos que ter alguns cuidados, então pode também fazer usando a tecnologia, que é maravilhoso, né? Falando em tecnologia, eu convido você que está nos ouvindo, aos ouvintes do programa, a também assistir o programa no YouTube. Temos o canal no YouTube, Programa Estação Saúde, e você pode assistir os programas também lá. Se você perder ou quer assistir algum detalhe que você não viu, não ouviu, você pode assistir o programa no YouTube, no nosso canal, Programa Estação Saúde. Vai lá, se inscreve e dá um like, ok? Nós estamos esperando que você esteja conosco sempre, em todas as plataformas que nós tivermos, é claro. Bom dia, doutor Edivaldo, seja bem-vindo. E hoje nós vamos falar sobre o coração que silencia, vamos falar sobre o coração que está acelerado e o coração que está quase parando, também tem isso? Tem tudo. Hoje a feira está completa. A feira de todos os tipos de coração. Bom dia Maria Helena, bom dia Piti, bom dia a todos os ouvintes, né? Nosso pessoal de Araçagi, de Alagoinha, de Alagoa Grande, pessoal daqui de Cuitegi, Serraria, Borborema, povo bacana, né? Pedro Regis, Belém, Pirituba, o nosso pessoal lá de Cachoeira dos Guedes. É um monte de gente, um abração para todos. E é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, conversando um pouco sobre a questão de arritmia e parada cardíaca. Esse tema já está pendurado desde o programa, né? É verdade, programa anterior, é verdade. porque a gente não pôde quase falar do tema. Maria Helena, a gente conversou da última vez que a respeito da questão de quando o coração começa a bater, né? A partir do 23º, 24º dia de gravidez. Então é logo no início, antes de completar um mês, o coração já está batendo. E quando completa um mês, então a criança já tem a circulaçãozinha do sangue já funcionando para que forme os outros órgãos. Aí vai se formando o restante do feto todo. Mas o sopro de vida já está na 3ª semana presente, né? O sopro que Deus dá a gente para o coraçãozinho começar a funcionar. Mas o que é que acontece? Ao longo da vida, o coração pode passar, o coração mesmo nascendo sadio, ele pode passar por diversas condições, né, do ambiente e a respeito assim, da própria pessoa, questão individual, o coração. O coração é um órgão, como toda pessoa humana, é uma pessoa em si só, né? Até os gêmeos não são iguais, porque os comportamentos são diferentes, gêmeos idênticos. Então, da mesma forma, os corações são individuais. Cada pessoa tem o seu coraçãozinho bem definido, de acordo com a sua própria genética. Então, tem corações que são mais longos, meio afunilados, pessoas que são grandes, assim, compridas, longilíneos, né? Uhum. Tem os corações mais gordinhos, para aquelas pessoas que são baixinhas. Então, um coraçãozinho mais achatado. Então, ele vai tomando forma. A forma morfológica do seu coração parece muito com você. Isso é uma coisa interessante. É, né? uma informação maravilhosa. Eu nunca pensei. A gente pensa em coração, imagine que ele seja, em todas as pessoas sejam do mesmo jeito. Não é. Olha aí. Não é. Alguns é diferente porque estão doentes, por algum motivo, cresceu. Mas o coração em si, ele é muito parecido com você, porque ele é a sua própria genética, ele vem de você, ele está no seu início. Ele está batendo desde antes de você chegar ao mundo, né? Então, ele chegou primeiro que todos os seus outros órgãos. Então, ele é bem parecido com você. Aliás, na verdade, o nosso coração,
pela filosofia, né? O nosso coração é quem traduz as nossas condições de pensamento, de alegria, de tristeza. E nossos sentimentos É, expressados, né? Isso, a filosofia cuida muito dessa parte do coração. Coração com emoção. Ele reage. É tudo que você sente. O coração é de um jeito quando você está triste, o coração é de outro jeito quando você está alegre. O coração bate de um jeito quando você está fazendo exercício, ele bate de outro jeito quando você está dormindo, ele bate de outro jeito quando você recebe o abraço de quem você ama. Então, o nosso coração ele está pronto para tudo. Ele é um pacote completo de emoção para todas as situações. Só que alguns corações, com o tempo, eles podem desenvolver o que a gente chama de arritmia cardíaca. Para a gente entender o que é uma arritmia cardíaca, vamos entender o que é o ritmo cardíaco, né? Você só pode entender o que não é se você entender o que é. Então, o ritmo cardíaco é um ritmo, como está próprio dizendo, um ritmo regular, com a mesma frequência. A cada minuto ele bate tantas vezes, e a cada minuto ele tem que repetir aquela quantidade de vezes. Pode dar 2 pontinhos a mais, 2 pontinhos a menos, mas ele sempre bate numa média por minuto, né? Essa média normal, na criança, no recém-nascido e até 2 ou 3 anos de idade, ela é bem mais rápida do que a nossa frequência de adulto, sem ser por nenhum motivo de doença, né? Não é um motivo patológico. O coração da criança, a criança nasce com o dobro da quantidade de batidas que nós temos por minuto. Então a nossa média é em torno de 70 batimentos por minuto, nós adultos. A criança nasce com 140 batimentos por minuto. E é normal para ela. Certo? Então, quanto mais magrinha a criancinha for, mais você vê o coraçãozinho dela batendo bem rápido. Muitas mães, quando a criança são magrinhas, aí elas se preocupam com isso. Olha, o coração do meu filho bate demais. Não é que bata demais, é porque como ele é magrinho, então você vê ele na caixa torácica batendo no músculo, né? Por que, doutor Evaldo, a criança tem esse batimento, assim, uma quantidade bem maior do que o adulto? E a gente, assim, o leigo, eu penso assim, a gente pensa, pronto, uma pessoa adulta vai bater mais, que é um corpo maior, tudo, né? A proporção é bem maior. Aí eu queria entender, doutor Evaldo, por quê? São os dois extremos da vida. Olha, o adulto, o idoso, então quanto mais você avança na sua vida, menos o seu coração precisa bater. Quanto mais novo você é, mais o seu coração precisa bater. Então, é assim que a gente entende a questão da criança. É mais fácil entender dessa forma. A criança, quando ela nasce, ela vai começar a desenvolver todos os seus órgãos. Isso é um trabalho muito grande para o organismo, porque ele trabalha com energia para crescer o seu fígado, o seu estômago, o seu intestino, o seu baço, os seus rins, o próprio coração, o pulmãozinho, porque você vai crescendo enquanto criança, até chegar à adolescência, e o seu organismo vai fazendo esse mesmo crescimento e desenvolvendo esses órgãos. Para que haja energia, para que isso aconteça, o coração tem que bater mais rápido. Porque a nossa fonte grande de energia é o coração. É onde ele recebe oxigênio e joga para fora do organismo da gente o gás carbônico, recebe do lado de fora do corpo da gente, através dos pulmões, mais oxigênio, porque é assim que funciona a energética do seu organismo. Você queima a glicose para conseguir energia. A glicose vem através do seu alimento. Aí o que é que vai acontecer? Essa queima de glicose ela só ocorre na presença de oxigênio, do gás oxigênio. Então o seu sangue tem que chegar aos tecidos rico em oxigênio. Esse trabalho de troca de gases do meio externo para o meio interno, quem faz é o sistema que a gente chama de coração-pulmão. Então o seu coração joga o sangue que ele recolhe de todo o corpo para os pulmões, um sangue rico em gás carbônico que não é bom para o seu organismo. O pulmão joga esse gás carbônico fora através da respiração pulmonar. E quando você inspira o ar, ele bota para dentro do pulmão uma quantidade grande de oxigênio, que é o que o seu organismo precisa para fazer todas as suas atividades energéticas. Então, essa circulação ela tem que estar em conformidade com o movimento do coração e do pulmão. A criança precisa muito disso. A criança, a respiração dela é mais
rápida, não é porque ela está ofegante, está doente, é porque a respiração é mais rápida, porque o coração está mais rápido e ela precisa disso para fazer essa troca gasosa. É por isso que a criança tem tanta energia. É bom que o senhor explique, porque às Ela vezes tem- alguns pais ficam preocupados, Não, né? aquela energia da criança é natural, é sinal de saúde, é sinal que o coração, o pulmão está funcionando direitinho para o desenvolvimento pleno da criança. Maravilha. Né? Isso vai envolver formação de hormônios, que é importante para a tireoide, é importante para evitar diabetes. Tudo isso é trabalho que o organismo precisa fazer. E até a fase de adolescência, quando vai formar o corpo do menino e da menina, então os hormônios que vão ser formados aí vão necessitar de uma quantidade grande de energia. É por isso que os adolescentes eles têm uma tendência a, de vez em quando, ter uns aceleramentos cardíacos. Isso é a hora que o organismo exige mais energia. Isso não é doença, né? A arritmia, o excesso de taquicardia, isso aí é facilmente diagnosticado por um cardiologista ou até por um clínico mais experiente. Isso pode acontecer na adolescência. Mas é mais frequente as arritmias e o coração batendo demais ou batendo de menos de forma errada, é mais frequente no adulto ou no jovem após 20 anos. Então, para a gente entender, isso é o que acontece no normal do nosso organismo. Então nós, à medida que você vai avançando no 30, 40 anos, 50 anos, o seu coração ele passa a bater menos. Mas você precisa manter ele sempre ativo. É por isso que a gente aconselha a necessidade de exercício físico. Esse coração não pode ficar apenas à mercê dele só. Você tem que treinar esse coração para que ele sobreviva mais tempo sem danos. Essa é a finalidade grande do exercício. Isso significa dizer que a prática diária, rotineira de exercícios faz com que o coração ele se habilite melhor para passar mais tempo em bom funcionamento. Exatamente, diante de todas as emoções. Então, um coração que é exercitado com uma certa frequência, ele vai atender as emoções de formas diferentes. Ele vai acelerar quando for necessário, ele vai diminuir a frequência quando for necessário, dependendo da demanda do organismo. E isso é uma coisa natural, né? A gente pode conseguir isso justamente através da atividade física. Na atividade física, faça pelo menos 3 dias, pelo menos 2 dias. Não é para boniteza, para manter um corpo bonito. Isso aí não é. Aí já é outra história, né? É fisiculturismo. Mas o que a gente fala de atividade é você manter esse coração sempre pronto para tudo que for necessário de resposta para o organismo. Para que ele reaja de uma forma... Exatamente. Então, quando você mantém ele sempre ativo, sempre em atividade, você evita que forme uma capa de gordura por cima dele. Você diminui a quantidade de gordura que está circulando no seu organismo, que vai danificar as artérias do coração mais tarde, por acúmulo excessivo de gordura, né? Você evita o diabetes, ou controla o diabetes, né? Você controla a frequência do seu próprio coração para as suas atividades do dia a dia. Então, quando você diz, eu fico muito preocupado quando eu digo a dona, para o pessoal que toma conta de casa, né? Olha, você precisa fazer exercício. Mas, doutor, já faço tanto exercício em casa, eu ando a casa inteira, eu lavo, eu varro. Olha, não, isso não é exercício físico. Tarefa diária não é exercício físico. Exercício físico você tem que se desprender de preocupações, de obrigações para fazer aquela obrigação para o seu corpo, para o seu bem-estar. Isso é que é um exercício físico. O exercício físico tem aquele que você vai... Ah, doutor, olha, a minha caminhada que eu faço, eu moro na roça, a minha caminhada que eu faço para ir para a escola todos os dias pela manhã, vou e depois volto. Então você está fazendo uma caminhada para ir ao trabalho, isso não é exercício físico. Você vai pensando mil coisas, como é que vai dar aula, como é que vai ser essa história e tal. Você vai fazer uma caminhada para o trabalho, não é uma caminhada de exercício para o coração, né? Porque você vai às vezes com mil preocupações de coisas que você tem para resolver quando chegar lá no seu destino. E não vai exercer o mesmo... Não tem, porque tem o mesmo a atividade efeito. física ela tem que estar de acordo com a liberação do cérebro para apenas aquela atividade naquele momento. Você não pode estar em cima de uma bicicleta fazendo exercício pensando em conta. Isso não existe. Então é melhor não fazer. Faça suas contas, depois você vai para a bicicleta e faz o exercício. Tá aí um bom recado, viu? Você ir para a esteira, bota o fone no ouvido e fica resolvendo coisas pelo telefone na esteira. Isso não resolve nada. Você está se estressando. Você está fazendo do exercício um estresse a mais para o seu organismo. Então tem que ter muito cuidado com isso. Horário de atividade física
é horário de atividade física. O seu organismo tem que estar pronto apenas para aquilo. Por isso que a gente diz, olha, um calçado confortável, tênis, uma roupa agradável se for um ambiente muito quente, uma roupa que não seja quente, né? A coloração da roupa é muito importante para isso. Se é num ambiente coberto como uma academia, tenha muito cuidado com as indicações que o seu professor, o seu instrutor vai dizer para você não extrapolar porque a gente não pode fazer exercício físico. A gente vai conversar isso, eu espero que dê tempo hoje ainda no programa, que o excesso de exercício físico pode levar a uma parada cardíaca. É muito importante que a gente tenha essa ideia. Olha aí, tantos ensinamentos, tanta coisa boa, o doutor Edivaldo já passou, orientando para que nós possamos fazer exercício, mas da forma correta. E agora nós vamos atender a nossa ouvinte, a Maria José, que está na linha conosco. Alô, bom dia. Bom dia, Maria Helena, doutor Edivaldo, obrigado por estar aí na rádio, né, falando, explicando as coisas para nós que é mulheres, né, que precisa muito, viu, doutor Edivaldo? Muito obrigado. E também bom dia para a Titi, né, que atende aí esse telefone, e para todos. Doutor Edivaldo, eu sou Maria José, eu fiz cirurgia de coração, que tu sabe, né? Sempre eu estou participando. E então estou me sentindo meio fortinha. Estou me pesando 66 quilos, eu tenho 1,52 m. E eu quero fazer uma caminhada. Mas só quando eu vou fazer uma caminhada, doutor, eu coloco a minha massa e eu fico muito cansada. Mas pode fazer uma caminhada assim logo cedo, 5 horas da manhãzinha, sem a máscara, doutor? Me explica aí, tá bom? Que eu estou na escuta, tá? Obrigado. Qualquer dia eu vou aparecer no seu escritório, vou dar uma consulta para mim, tá? Obrigada, Maria José, pela sua participação. Boa pergunta, doutor Edivaldo. Valeu, né? Maria José. Muito bom, muito oportuna o seu questionamento. Olha, a questão do uso de máscara, a gente tem que entender duas coisas: o que é normal e o que é necessário. Usar máscara não é normal, mas no nosso atual momento é necessário. A máscara não ajuda o seu movimento respiratório durante um exercício físico. Para o dia a dia, para você andar, para resolver suas coisas, para conversar, pode usar a máscara dependendo do ambiente que você tiver, porque é necessário, certo? Mas durante o exercício, você tem que adequar seu exercício a um ambiente que não esteja com uma grande densidade populacional, ou seja, que não tenha aglomeração, para que você possa fazer o seu exercício físico sem o uso da máscara. Se você não quiser ter a máscara, ter uma quantidade, pelo menos libere o nariz, pelo menos isso, para que você possa fazer a sua troca gasosa do pulmão com o meio externo e devolvendo oxigênio para o coração, para que o seu exercício seja mais útil para você. Então, essa sua ideia de 5 horas, 5 e meia da manhã, se você tiver um ambiente que não esteja aglomeração, pode ser sim, sem a máscara. Mas deixa a máscarazinha no seu bolso, porque se alguém encostar perto de você, bote a máscara. Aí, olha, uma orientação muito importante também. Temos um ouvinte na linha, seu Antônio Picolé, da cidade de Borborema. Bom dia, seu Antônio. Bom dia, Maria Helena. Eu quero perguntar a esse médico, porque a gente aprende muito. Quem não assiste esse programa perde muito. Porque eu não sei de nada, mas com você eu já estou quase um doutor, viu? Agora eu queria fazer uma pergunta, a pessoa com 68, quanto a pancada do coração, mais ou menos, quanto é para estar normal, quanto batia por hora? Isso aí, doutor, e tudo de bom pro senhor, e Deus lhe conserva assim, viu? É uma beleza esse programa. Doutor Ivaldo, tu ouviu direitinho as colocações de do Antônio? Eu escutei assim, que o aprendizado é muito importante. Foi um comentário assim... Foi exatamente sobre isso. Sobre a importância deste programa. Eu acho... eu faço questão de parabenizar você todos os programas quando eu venho aqui, Maria Helena, porque a sua iniciativa com esse programa é uma coisa muito boa. É um momento de grande ensinamento, até porque você traz profissionais de vários setores, né, de vários serviços de saúde. Isso é muito importante, esse aprendizado de saúde. Saúde a gente nunca para de aprender.
É verdade. Entendeu? Tem que sempre estar atualizando alguma coisa, então é por isso que cada programa é diferente. Até as perguntas que as pessoas fazem são perguntas diferentes. Doutor Divaldo, um ouvinte perguntou, no caso em off, se quem tem prolapso pode fazer academia. Sim, Maria Helena, pode. Pode não, deve, né? Tem pessoas que são atletas, que fazem exercícios físicos frequentes e que têm prolapso de válvula mitral. Prolapso de válvula mitral, hoje em dia, a gente não considera nem uma doença necessariamente para o paciente, porque quase que não existe complicações com relação ao prolapso de válvula mitral, né? Até porque as pessoas assim, a gente tem uma oportunidade de pedir ecocardiograma com uma certa facilidade, o que antes não acontecia, né? Então você evita, por exemplo, que uma insuficiência mitral se aloje por cima de um prolapso de válvula mitral porque não foi tratado, não foi bem conduzido, né? Porque o prolapso de válvula mitral, ele com certeza, em alguns momentos da vida da pessoa, principalmente nos momentos mais de estresse, ele ajuda a provocar um aumento da frequência cardíaca, né? E nas pessoas que têm essa facilidade de aumento dessa frequência, a gente tem que ter muito cuidado com esse acompanhamento para que mais tarde esse coração não sofra um aumento, uma dilatação, né, através da hipertrofia. Mas isso aí é um caso que você tem que ter um prolapso de válvula mitral, ser muito estressado, o coração acelerar muito, você desenvolver uma hipertensão, aí é que você vai ter outras complicações. Mas o prolapso de válvula mitral as pessoas que têm, a gente sempre aconselha a ter uma vida saudável, uma vida normal. O prolapso de válvula mitral não tira você do trabalho, não tira você da sua vida, atividade física, de academia, não tem problema não. No caso, quando nós começamos a falar sobre arritmia, no caso, o prolapso de válvula mitral pode ser um fator de risco para que você tenha uma arritmia ou não? Não. Não, né? Não, porque o que ocorre geralmente com o prolapso em algumas pessoas, porque o prolapso já metade da população do mundo tem. Tem, né? É bom que a gente entenda isso. O prolapso de válvula mitral, na verdade, é uma situação genética em que o coração tem uma pelezinha a mais num ladozinho da válvula mitral, que tem dois ladozinhos, como se fossem duas mãozinhas. E uma dessas mãozinhas, dessas pessoas que têm prolapso, porque herdou do pai ou da mãe, ele fica com uma mãozinha maior do que a outra. Na hora do estresse, quando o coração, por algum motivo, dá uma aceleradazinha, essa mãozinha maior, a parte mais alta dela dispara na mãozinha menor da válvula e provoca o aceleramento que vem da válvula e vai se desenvolvendo para o seu coraçãozinho. Mas isso só incomoda nas pessoas que são muito estressadas e que também têm, coincidentemente, o prolapso de válvula mitral. Temos um ouvinte na linha. Sebastiana. Alô, bom dia, Sebastiana. Bom dia, Maria Helena. É porque, Maria Helena, eu gostaria de saber do doutor Edivaldo, porque quando eu falar com o médico, eu fico com não sei o que é, minha pressão sobe e a minha ansiedade é muito forte. Aí minha pressão sobe. Aí eu gostaria de saber o que quer dizer isso. Agora com o doutor Sérgio, eu não sinto nada. Muito obrigado. Jesus te abençoe. Te cubra de bênção, de graça e de luz. E a doutor Edivaldo. Obrigado, minha Muito filha. obrigado. Você também. Temos um áudio também de ouvinte. Bom dia, Piti, bom dia, Maria Helena, e bom dia, doutor Edivaldo. Eu queria saber, porque eu tenho 63 anos, aí eu estou caminhando um dia sim, um dia não. Aí no outro dia eu não posso caminhar com o joelho, com a dor na coluna, que eu tenho hernia de disco. O que é que o senhor me diz? Eu posso, só faço meia hora, tem vez que eu passo até uma hora. Aí no outro dia eu não posso ir. Eu fiz um exame e disse que tinha dado diabetes. Aí eu estou tomando remédio. Eu fazia terapia, aí em Maria Moura, e depois que eu vim para o sítio, não fui mais. Fui aqui em Lagoa do Dente, só aquele choquinho. Mas eu queria saber do senhor, de você, Maria Helena, aí com o médico. Eu gosto muito do seu programa, que é Fátima, município de Lagoa de Dente. Eu tenho minha casa aí também em Guarabira. Fui funcionária do CAIC aí, merendeira, trabalhei muito em pé. Aí eu acho que eu estou por causa desse problema que eu sinto isso. Obrigado.
Meus exames, quando eu faço do coração, não, só é quando dá algumas vezes acelerado. Aí um bom dia, um abraço para todos vocês aí. Um abraço. Bom dia, Fátima. Muito obrigado pela sua participação. Um abraço para todos de Lagoa de Dentro. Doutor Edivaldo? Muito bem. Sebastiana, essa questão da ansiedade, quando você vai para um médico e a pressão sobe, esse é o que a gente chama normalmente o quadro, a síndrome do jaleco branco, né? Até um enfermeiro que for olhar a sua pressão, você fica nervosa, muitas pessoas têm esse tipo de problema, mas a questão aí é uma questão estritamente emocional. É tanto que, como você falou, né, a segurança que você tem com o Dr. Sérgio, então você não tem essa reação do coração acelerado, se você ficar com a pressão alta, mas se for para outro profissional, você vai ter. É uma questão de uma certa insegurança quando você está diante de um profissional de saúde. Isso é muito bem tratado com essa questão pelos psicólogos. Quando necessário, você vai também passar por um atendimento psiquiátrico, se for necessário, vai depender desse quadro de ansiedade que você tem nessas ocasiões. Mas normalmente com um psicólogo dá para resolver isso aí direitinho. Aí temos mais um ouvinte na linha. É Dilson de Alagoinha, é isso? Bom dia, Bom Dilson. dia, doutora Maria Helena, doutor Edivaldo. É um programa que a gente escuta muito aqui em Alagoinha, minha esposa. Muito bom. Eu já estive com o doutor Edivaldo, trabalhamos juntos aqui em Alagoinha. E sou fã dele. Sempre estou indicando as pessoas aqui em Alagoinha para o senhor, doutor Edivaldo. Gosto muito do seu programa. Como o senhor esclarece essas coisas aí, como o senhor ainda agora disse, que a gente termina aprendendo muito e já evitando até as coisas, porque o senhor dá uma aula aí muito bacana. Então, eu só estou ligando para lhe dar um parabéns e dizer que gosto muito do senhor e do programa. A gente está sempre ligado aqui em Alagoinha. E que Deus proteja e que sempre venha com essas ideias boas, que é para a gente seguir, que é para a gente viver bastante. Bom dia e Deus que proteja nós todos. Bom dia, Dilson. Bom dia a você, a toda a sua família e o povo de Alagoinha. Começamos, né? Que era a Rita Mia. Mas temos uma pergunta aqui de ouvinte que ligou e perguntou se ela disse que foi ao médico e ele disse que era normal. Ela está com o colesterol em 270. O colesterol é normal em 270 para qualquer pessoa ou tem aí alguns critérios, doutor Edivaldo? Temos aqui mais uma pergunta. Essa pergunta aqui está aqui na live do programa. É alguém que nos acompanha através do Face. Bom dia, Maria Helena. Ontem eu tive uma dor atravessando a caixa torácica e fiquei alguns minutos quase sem ar. E ainda estou sentindo, embora de forma mais leve. É de Leusa Alves. Eu tenho duas perguntas, depois eu vou para o WhatsApp. Ok. Vamos falar desse colesterol 270. Sim. Olha, o colesterol ideal, tem que falar isso, né, para todo mundo, é 150. É, né? Você tem um total de 150, é bem confortável. Porque seu organismo trabalha com ele direitinho, sem prejuízo, sem nada. Quando ele chega a 80, esse é o limite de tolerância. Normal vai até 200, esse é o limite de tolerância. Um paciente que não tem hipertensão, que não é diabético, que não tem uma doença crônica, não tem um problema cardíaco. Então, um paciente que não tem isso, um colesterol acima de 200 até 250 pode ser considerado um colesterol normal, mas você tem que baixar com atividade física, com medicação, porque não é que seja, ele não seja normal para a sua situação atual, mas ele não pode permanecer nesse nível. Tem que ser entendido isso. De todo jeito, ele vai ter que ser reduzido. Quer dizer, no caso, o ideal é para qualquer pessoa que fosse abaixo de 200. 150 a 200. 150 a 200. É o nível de tolerância. E seria tolerável, não para permanecer, os 270. Mas, para quem tem hipertensão, diabetes, já é outra história. Ou cardiopatia, a história é outra. Porque aí você já tem problemas na circulação, né? Tem processos inflamatórios nas suas artérias, que vai facilitar a deposição desse colesterol em excesso. Que seria um fator de risco para quem tem esse problema. É isso, doutor Edvaldo? Isso. Até porque você tem que saber,
Quando a gente pede colesterol, a gente tem que saber o seu colesterol total é quanto. E o seu HDL é quanto, que é o protetor. E o seu LDL, que é o que prejudica, é quanto. Então a gente tem que ter esses 3 parâmetros para dizer se está bem ou se tem que reduzir nas pressas ou pode reduzir esperando exercício, esperando outras coisas. Nas pressas que eu falo com medicação. Temos um ouvinte na linha. Maria das Graças de Alagoinha. Bom dia, Graça. Bom dia, Maria Helena. Eu gostaria de fazer a pergunta ao doutor Erivaldo, porque a médica me passou um exame de endoscopia, que eu estou sentindo muita dor no estômago. Agora eu queria saber dele se eu posso fazer ou não, porque eu fiz um eco agora há pouco, aí deu infarto e parada cardíaca. Aí eu gostaria se ele podia me indicar. Graça, minha filha, você poderia explicar melhor, um pouco mais calmo, para que o doutor Erivaldo entenda direitinho? Todos nós possamos entender e daí ele poder responder com mais precisão. Pode continuar, Graça. Aí eu gostaria para ele me explicar se dava para mim fazer ou não essa endoscopia, porque a médica quer que eu faça. E você disse que fez o exame e apresentou o quê? Aí eu fiz um eco agora há pouco, aí deu para infarto e parada cardíaca. Eu não entendi bem essa questão. Eu estou com medo de fazer. Então, eu acho que tem um chiado, um barulho doutor Erivaldo, você vai responder logo a Graça de Alagoinha. Olha, Graça, a questão da endoscopia, as pessoas que têm o coração crescido, né, hipertrofia, dependendo do local onde fica a hipertrofia, porque o aparelho que vai fazer a endoscopia, que vai ver seu estômago, ele tem que atravessar o esôfago. O esôfago fica por trás do coração. Então, quando existe um crescimento cardíaco, na hora de passar o tubinho, isso pode dar uma estimuladazinha nesse coração que está imprensando o esôfago, e você pode ter uma crise de taquicardia durante o exame. Então, para você fazer esse exame, você primeiro tem que passar no cardiologista. É como você faz um risco cirúrgico, tá certo? Esses procedimentos invasivos, hoje em dia, colonoscopia, endoscopia, é melhor que se peça como um risco cirúrgico ao cardiologista para que você tenha essa permissão e vendo os riscos que tem ou não. A gente tem que graduar isso. Mas aí é, na verdade, um exame de risco cirúrgico que você tem que fazer. Eu aconselho você fazer endoscopia nessas condições. Doutor Erivaldo, eu acredito que o senhor não respondeu ainda a pergunta da dor torácica aqui da Edileuza, não é isso? Muito bem. Edileuza, é o seguinte, dor torácica tem uma infinidade de causas, né? A dor torácica ela vai desde uma crise de epigastralgia, né? Uma dor do estômago, a questão de gases na região alta do estômago, uma esofagite, uma inflamaçãozinha no esôfago pode dar essa dor torácica, que fica mesmo na região por trás do coração. Na verdade é uma dor torácica que é importante, ela é muito valorizada pelos pacientes, né? Mas quando a gente faz o tratamento direitinho, eu tenho pego ultimamente, coincidentemente, muitos pacientes com dor torácica por conta de esofagite. Tem encaminhado para esse pessoal para o gastroenterologista, e a gente tem descoberto que não era nada a questão do coração. A gente faz a avaliação do coração, tá tudo tranquilozinho. De todo jeito, eu não sei também se você é hipertensa ou como é que é as suas condições de saúde, mas é bom fazer um eletrocardiograma, porque se for algum processo de isquemia, o eletrocardiograma já dá uma indicaçãozinha do que pode estar acontecendo, se foi de origem cardíaca ou não. Se tiver alguma tendência para isso, a gente vai, o cardiologista que você for, vai fazer um encaminhamento para devidos exames para esclarecer essa situação dessa dor torácica. De antemão, a dor torácica não é apenas uma dor relacionada com a questão cardíaca ou a questão de isquemia. Erivaldo, temos aqui uma pergunta de Vanessa do sítio Cachoeira, de Araçagi. Ela disse que há alguns dias ela está sentindo muitas dores no peito esquerdo e fica com o braço dormente e as mãos, sem sentir as mãos. Ela é muita dor que eu sinto em cima do peito esquerdo. Gostaria de saber do médico se é problema de coração.
É a Vanessa, no sítio Cachoeira de Araçagi. Muito bem. Olha, é o seguinte. A maioria dessas dores torácicas que se estende para braço esquerdo, antebraço e mão são muito relacionadas com a questão de compressão de nervo em coluna vertebral, principalmente da região cervical e torácica, né? Porque a inervação que vem de lá, ela vai até a sua ponta dos dedos. Então, essas dores, na maioria das vezes, pode ser um processo reumático também, né? O processo reumático ele pode ser através da coluna, mas pode ser da própria musculatura do seu tórax, né? Através de trauma antigo, um exercício mal feito, um peso que pegou de mau jeito, e mais tarde vai ter essas consequênciazinhas. De todo jeito, na característica do que você está me dizendo dessa dor, é necessário que se faça não só uma avaliação dessa coluna vertebral, como uma avaliação do coração. Principalmente se você for hipertensa e ou diabético. No caso aí, a pessoa já fica tranquila, né, doutor Edivaldo? Eu acredito. Temos aqui só um abraço para Manuela de Pedro Regis. Bom dia, Maria Helena, parabéns pelo programa, que Deus abençoe grandemente você. Um forte abraço, estou ouvindo para o doutor Edivaldo e para Obrigado. você. Então, até outro. Obrigado a você, viu, Manuela? Temos um áudio? Alô, bom dia. Eu sou de Birpirituba. Sempre que preciso de um cardiologista, eu procuro o doutor Edivaldo. Como eu sou muito ansiosa, nervosa, eu já vou com um eco e um eletrocardiograma. Isso já é do meu nervosismo. Quando eu chego lá, graças a Deus, sempre quando eu vou, quando eu começo a fazer a consulta e ele começa a ver meus exames, tá tudo normal. Aí ele diz, como eu já sei, seu problema é ansiedade. E eu admiro muito o doutor Edivaldo, pelo o médico que ele é. Muito sábio, muito competente, sabe atender as pessoas por igual. Até pergunta se a pessoa não esqueceu mais nada. E por isso eu não tenho outra opção, não desfazendo dos outros cardiologistas, a não ser doutor Edivaldo. Então, doutor Edivaldo, eu peço a Deus que lhe dê vida longa e cada dia o Senhor seja essa pessoa especial com seus clientes. Por isso, espero não precisar do Senhor como paciente, porque o Senhor sabe que ninguém quer adoecer, mas na hora que eu precisar, estarei aí. Muito obrigado, doutor Edivaldo, pelas suas palavras na rádio, com seus pacientes, comigo, quando preciso, e que Deus lhe abençoe. Eu estou escutando o Senhor, para mim, é como eu tivesse, se eu tivesse algum problema, que graças a Deus é uma ansiedade nervoso, mas se eu tivesse, eu já saía curada. Deus te abençoe, Edivaldo. Doutor Edivaldo, desculpa. Feliz final de semana para você e Maria Helena, pois eu tanto escuto como eu gravo o seu programa. Fica na paz do Senhor. Que bom, minha filha. Amém. Que bom. Você é de Pirpirituba, não é isso? É isso. Muito obrigado. Muito obrigado por esse elogio. Quer dizer, eu considero que isso seja fruto do meu trabalho, né? Da minha maneira de ser, como pessoa, como ser humano. Cada paciente para mim é único. Quando eu estou com o paciente, eu escuto o paciente até a última palavra que ele precisar dizer a mim. Então, não tem essa história de pressa nas minhas consultas, não. Tem gente que nem gosta porque fica esperando muito fora, mas é a minha maneira de ser. Mas Muito é obrigado. necessário, né? Por isso que o senhor faz. A O senhor é escuta considerado é diferente, necessária. né? Doutor Edivaldo, deixa eu ver aqui. Temos aqui a Tita Melo. Ela, sim, e a Dileuza, que falou sobre a questão da dor da caixa torácica, ela disse que é hipertensa e diabetes. Então tem que fazer uma avaliação séria desse coração. É, Como né? a atual condição dele. Certo.
E a Tita Mello diz que está com um nódulo na tireoide, que está grandinho. Ela diz que fez a biópsia, deu benigno, e pergunta se isso pode ser a consequência da magreza. Eu acho que ela deve estar com um peso um pouco abaixo e faz essa pergunta para o senhor com relação à tireoide. Se for um nódulo produtor do hormônio da tireoide, principalmente o T4, ele aumenta, acelera o metabolismo do organismo e você vai perder peso. Mesmo se alimente bem, normal, não tenha falta de apetite nem nada, mas você vai perder peso. Isso é normal. Geralmente a cirurgia é feita mais para que esse nódulo, que a gente chama de hiperfuncionante, né? Ele causa um aumento do hormônio da tireoide, ele seja bloqueado, essa produção excessiva de hormônio, que emagrece. A falta do hormônio da tireoide engorda. O excesso de hormônio da tireoide emagrece. Aí, agora no caso, nós temos essa consciência e sabemos como é difícil a pessoa que tem hipotiroidismo, por exemplo, emagrecer, manter um peso razoável, né? E muita gente é obeso e não sabe que é hipotireoideu. Que não faz um exame, alguém nunca pediu e... Doutor Edivaldo, eu vou só mandar um abraço aqui para o pessoal que está aqui na live do programa. E eu gostaria que o senhor falasse já, o senhor começou sobre a arritmia. Então, você vai dizer quando esse coração acelera, o que leva ele a acelerar, né, de uma forma que não é normal, e também quando ele fica muito devagar. Quais são as causas? Existem fatores de risco para isso? E tratamento e como evitar? Na verdade, quando a gente tem o coração acelerado ou muito lento, mas ele permanece num determinado patamar de ritmo, ou seja, ele não muda o ritmo, tanto o acelerado como... A gente chama geralmente de uma taquicardia, se esse ritmo ultrapassou os 100 batimentos por minuto, e uma bradicardia se foi aquém, ou seja, abaixo de 50 batimentos por minuto. A questão da taquicardia incomoda muito quando ela fica de forma permanente. Quando ela fica todos os dias, você acorda com o coração acelerado, você vive ansioso, você vive com o coração acelerando por tudo. Então, primeiro de que tudo, se for causado pela ansiedade, se for um transtorno de pânico, que acontece muito, aceleramento cardíaco durante as crises de transtorno de pânico, né? É um quadro psiquiátrico, né? O psiquiatra vai fazer a condução do seu quadro, junto com o psicólogo, e enquanto você não resolver essa questão da síndrome ansiosa, né, que é o transtorno do pânico, você não vai diminuir o aceleramento cardíaco, porque o seu problema não é cardíaco. É muito importante que a gente entenda isso. Se você tem um aceleramento do seu coração porque a sua tireoide está produzindo uma quantidade grande de hormônio da tireoide, você não vai melhorar, você vai melhorar, mas você não vai sarar desse aceleramento cardíaco enquanto não tratar a sua tireoide. Então, você, para saber, o coração está acelerando, o coração está muito lento. O que é que está causando essa agitação? É uma doença do coração ou é uma doença externa ao coração? No caso, você pode estar com o coração acelerado porque tem hipertiroidismo. Isso, entendeu? Ou porque tem uma ansiedade excessiva. A ansiedade também vai levar ao aceleramento do coração. Aceleramento do coração. E o estresse? A depressão, ela leva mais a uma diminuição dos batimentos. Ela fica quietinha ali no canto. Mas de vez em quando tem aquelas sintomatologias bipolares, né? Então o seu coração vai, na hora que você está deprimido, o coração está com uma atividade de frequência normal ou diminuída. Mas quando você está no estado ansioso, ele vai normalmente acelerar. Então, quando a gente fala em arritmias, coração muito acelerado, coração muito lento, mas as verdadeiras arritmias são feitas uma escola de samba esculhambada. Então, seu coração bate em vários ritmos ao mesmo tempo. Ele dá uma batida entre uma outra com, vamos dizer, 75 minutos, 75. É um contagiante que a gente tem. Mas aí a próxima batida acontece com 85. Depois tem outra batida com 90 de distância. Essa distância a gente vai de uma batida para outra. A gente vê isso no elétrico bem direitinho. Mas só para você entender que quando essa diferença, por exemplo, se você está com o seu coração batendo a 102, aí a próxima batida vai ser a nível de 101, depois a 103, depois volta para 102. Então isso é uma taquicardia, mas uma taquicardia com ritmo. Isso é menos perigoso. Mas quando você tem uma taquicardia que ela vai variando a distância entre uma batida e outra, aumentando e diminuindo essas batidas, isso começa a ficar mais perigoso.
Então, aí você vai ter que fazer um tratamento. Como é que Primeiro chama diagnóstico isso? e um tratamento. Oi? Como é que chama isso, assim, essa questão dessa... Como se fosse uma instabilidade, né? Essa é a verdadeira arritmia. É, né? É. Porque a taquicardia simples, ela não chega a ser uma arritmia. Algum evento aconteceu, ou por problema cardíaco, ou por problema de ansiedade, ou problema da tireoide, que fez com que o problema no rim também pode levar a um aceleramento. A gente pensa que o problema no renal vai só causar hipertensão arterial. Não é, ele pode também acelerar seu coração. Nós temos algumas substâncias hormonais que são produzidas no rins e que elas podem fazer do seu, pronto, a suprarrenal é uma glândula que fica acima do seu rim. Ela tem uns hormônios, inclusive a adrenalina, que quando ela é liberada no estresse excessivo, seu coração vai acelerar, porque essa é a função da adrenalina. Ela é alertar, é um alerta do corpo. Quer dizer que nesse caso, essa arritmia aí, esse aceleramento foi provocado por um problema, na renal. suprarrenal. Na suprarrenal. Entendeu? Então, um aceleramento cardíaco simples e até algumas arritmias, você tem que procurar primeiro a causa. Claro, você vai tratar para melhorar aquele quadro de arritmia. Né? Existem as arritmias que são as ventriculares. A maioria das arritmias não são tão perigosas. Mas existe uma arritmia que a gente considera maligna. É a arritmia que ela inicia no seu ventrículo. Porque toda arritmia que começa na parte alta do coração, que são os átrios, que é onde fica o foco normal de início do batimento cardíaco, não são arritmias tão perigosas. Mas quando a arritmia ela se desenvolve por uma batida extra do coração no ventrículo, essas são as chamadas malignas, porque elas podem levar à parada cardíaca. Que era o outro tema do programa nosso, que eu acho que vai ficar para março. Enquanto tiver próximo mês, a gente vai deixar essa parada cardíaca. Parece que o coração não quer parar não, por enquanto. Não deve, né? Não deve. Mas, então, a questão de arritmia, o sintoma principal da arritmia é você sentir o peito balançando. Você sente que o seu coração não está legal. Você sente umas batidas que até às vezes mexem com você. Que incomoda. Incomoda. Dá você puxa o fôlego assim, às vezes. Uma sensação estranha, né? É estranho. Quem tem arritmia, a sensação é estranha. Tá certo? Mas você só tem aquela sensação estranha nos momentos em que essa arritmia chama acentuada. Se a arritmia estiver persistindo o tempo todo, você tem que ir a um cardiologista. Algumas arritmias podem dar um desmaio, né? Um desmaio assim, que a gente chama de síncope. E nesse caso, você tem que ir para um serviço de urgência para que seja feito um diagnóstico da arritmia, porque se houver uma parada cardíaca, a gente tem que, ou se a arritmia estiver num nível muito alto, a gente tem que desfibrilar esse coração, ou seja, diminuir a energia dele com um choquezinho elétrico. O termo é esse mesmo. Para quê? Para que ele se volte a se acomodar no seu ritmo normal. A gente faz uma conversão do ritmo. Aliás, uma reversão do ritmo que está errado para o ritmo normal. Isso acontece nas UTIs, mas também pode acontecer nas urgências, né? Os aeroportos agora têm que ser dotados com isso. Né? As grandes rodoviárias têm que ser dotadas por uma sala de emergência com um desfibrilador, porque no caso de uma parada cardíaca, dá tempo de você salvar o paciente, voltar para ele o ritmo e levar para um serviço de urgência que vai acompanhar. Só para a gente entender essa história de parada cardíaca, a parada cardíaca, quando ela acontece e o coração volta a bater, ou no serviço de urgência, ou porque foi feita uma massagem cardíaca e o coração voltou, esse coração, quando ele volta, você tem que descobrir por que ocorreu essa parada cardíaca, para não se provoque outra. A gente está terminando o programa? Exatamente, doutor de Paulo. O relógio, nós somos escravos do relógio. Quando chega essa hora,